Bom, então tá. Então vamos continuar daqui, né? Bom, então nós paramos aqui. Então, nós dimensionamos o tamanho da tabela e vamos lá. Na linha 0, meu x vale 0. Ah, professor, na linha 0, x sempre vale 0? Não, tudo depende de onde vai começar. Tá? Ele está começando aqui em 0, pode ser que ele comece em menos 1. Isso, cada problema é um problema. Tá. Qual é o x qual é o y quando o x é 0? É 1, né? Essa é uma informação que também foi dada e a gente lê aqui. Então, quando o x é 0, o y é 0. Bom, quem é a f de xy? Bom, para esse problema, a f de xy é um problema. Vamos lá. O que eu disse? Né? Eu disse que a f de xy... Vou fazer o seguinte. Eu disse que a f de xy ela tem que ser... Né, assim, o formato da minha equação diferencial, né, assim, a forma para aplicar o método de Newton, o método de Euler, né, você tem que ter do lado esquerdo a derivada e do lado direito o f de xy. Então, é essa forma necessária. Então, o que nós temos? Nós temos essa equação aqui. Então, foi dado, né? Nós temos esse problema. Então, o que nós vamos fazer? Como colocar na forma? Vamos lá, eu tenho x. Primeiro, eu tenho x ao quadrado mais 9 vezes o y'. O y' corresponde à derivada. Bom, o x mais y eu posso jogar para o outro lado. Eu tenho que ter do meu lado direito a derivada isoladinha. Então, se eu for colocar para o meu lado direito, do meu lado esquerdo, a derivada isolada, o que eu faço para ficar apenas com y'? Eu passo, né, o outro lado, o x ao quadrado mais 9 dividido. Então, eu passo para o outro lado, o x ao quadrado mais 9. Certo? Tá, era isso aqui que nós temos, né? Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho do meu lado direito, do meu lado esquerdo, eu tenho a derivada, e do meu lado esquerdo, né, a minha f de xy é quem? Menos xy dividido por x ao quadrado mais 9. Menos ficar na frente ou no numerador, tanto faz. Certo? Então, isso aqui tem que ficar, né, bem importante, que isso vai aparecer também no trabalhinho de vocês, em algumas situações que vocês vão ter que deixar isoladinho o dy dx. Tem que deixar isolada a derivada tem que ficar isolada. Então, tudo que ficou do meu lado direito é o meu f de xy. Então, quem ficou do meu lado direito é isso aqui. Então, tudo isso aqui é meu f de xy. Tá. Feito isso, nós sabemos agora quem é o f de xy, então vamos lá. Quem é o f de xy? Menos x vezes o y. Dividido por quem? Abre parênteses, porque vai ser tudo no denominador, né? Dividido por quem? X ao quadrado mais 9. Certo? Ali. Deu zero porque em cima está multiplicado por zero, né? Ok. Bom, quem é meu próximo? Ah, é 1 mais o anterior. Quem é o meu próximo x? É o anterior mais o valor do h. Né? Fixei ele. Quem é meu próximo y? Meu próximo y é quem? É o nosso bom e velho método de Euler. Y atual é igual ao y anterior mais o h vezes a f do x anterior, y anterior.
né? Então, esse aqui é o método de Euler. Então, tá. Y anterior mais o valor de H fixo vezes o f de xy anterior. Simples assim. Tá? E arrastamos. Ah, professor, deu o mesmo valor, deu o mesmo 1. Não tem problema. Não tem problema. Agora nós vamos arrastar e vamos arrastar até n igual a 20. 17. Aqui. Então, aonde é que está a nossa solução? A solução é essa aqui, né? Então, é xy, não é x e f de x. É x, y, né? Nós estamos avaliando o y. O y é a nossa variável dependente. Saber a variável que você está trabalhando é bem importante, faz parte do objetivo. Por isso que eu pergunto o objetivo para vocês. Né? Perguntar o objetivo é fazer com que você se dê conta do que você está fazendo. Tá? Isso é bem importante. Tá? Então, aqui está a minha solução, né? A solução da equação diferencial e o nosso gráfico. Nós então conseguimos verificar agora então a tendência de solução, né? Aqui. Ah, professor, mas tem uma solução analítica ali também. Vamos avaliar a solução analítica. Tá? O problema me dá uma solução analítica. Lá ele me deu uma solução analítica. A solução analítica era 3 sobre a raiz quadrada. Então vamos verificar. Então vou lá. Então vou botar. Então, se eu vou fazer aqui a solução analítica, com y analítico igual a 3 sobre a raiz de quem? De x ao quadrado mais 9, né? Mais 9 mais 3, mais 9. Aqui. Já a primeira deu bom, porque deu o mesmo y. Então, arrastamos e vamos ver o que vai dar. Ó. Então, está aqui a solução analítica, a solução verdadeira. Então, vamos fazer. Vamos pegar a primeira coluna do x, coluna do y numérico e a coluna do y analítico. 1, 2. Vocês podem notar, quem é da programação, que isso aqui é muito fácil de programar tudo isso aqui. Tem grandes mistérios aqui. Ele ficou assim. Ele tá certo. Peguei o primeiro. Peguei o segundo. E peguei o terceiro. Bom. Enfim. Ele fica assim. Tá. Ele tá um pouco diferente aqui. Ele deu bastante ênfase a essa declividade, né? Mas dá para ver que ele cai bem pouquinho. Bom, dá para ver que o método de Euler se aproxima bem da solução analítica, né? Eles estão bem próximos, né? E nós também podemos ver que eles estão bem próximos. Por exemplo, aqui na interação 15 é 0,90, 0,9 aqui o numérico. O analítico é 0,89. Então, solução bem próxima. Tá? Para isso. E o método de Euler é bem simples. Ele é bem fácil de programar. O gabarito da atividade dessa semana, eu vou depois a atividade de equações diferenciais, eu vou sempre apresentar ele para vocês como rotina do Scilab, né? Quem gosta de programar pode depois verificar como eu faço lá, que é bem simples. Tá? Não tem nenhuma grande sofisticação. Eu espero que vocês, nas disciplinas do curso de engenharia de computação,
façam coisas mais cabeludas do que essas que eu vou apresentar para resolver esses problemas. E, enfim. E quem não gosta de programar, quem odeia programar, quem acha que nunca vai precisar disso na vida, que é perda de tempo, continua fazendo Excel e tá de boa. Né? Bom. Então tá. Bom. O que acontece? Bom, isso aqui depois eu vou mandar para vocês, essa parte aqui. Aqui tem uma discussãozinha sobre a mesma coisa do erro, né? O erro de truncamento do método de Euler. Eu não vou explorar muito a questão do erro de truncamento do método de Euler, mas é aquela mesma ideia. Nós podemos também dimensionar o tamanho da tabela. A gente pode dimensionar o tamanho da tabela do método de Euler a partir do erro de truncamento. Dá para notar também que, como ele divide por 2 fatorial, né, esse erro de truncamento aqui é bem grande, tá? Ele vai depender bastante do tamanho de H. Então, o erro do método de Euler, ele depende do H. Quanto menor o H, menor é o erro. Tá? Então, quanto menor o H, menor é o erro. Então, a precisão do método de Euler está no H. Certo? Bom, vou direto no Runge-Kutta. Depois eu volto nesse probleminha aqui. Vamos olhar para o Runge-Kutta. O Runge-Kutta é o método mais poderoso. É o método que a gente chama de, ele é classificado como método de quarta ordem, esse Runge-Kutta que eu vou apresentar para vocês. O Runge-Kutta tem várias ordens, tá? Mas esse aqui é de quarta ordem. O que é quarta ordem? Quer dizer que eu tenho uma precisão de ordem 4, ou seja, quando eu faço a aproximação, quando se começou a buscar um método, começou a trabalhar com polinômios de Taylor de quarto grau, com derivadas quartas. Então, lá na raiz do problema, lá na dedução do método, tá, se considerou as derivadas, a aproximação das funções por polinômios de Taylor de quarto grau, com derivadas quartas. Por isso. Isso torna o método muito mais preciso. O que é mais preciso? Com H. O H não precisa ser tão pequeno. Tá? E se eu tiver um H pequeno, eu vou ter uma altíssima precisão. Ele vai estar muito mais próximo da solução verdadeira. Ele vai estar muito mais próximo da solução analítica. Porém, ele tem um custo computacional. Né? O custo computacional está relacionado com as letras K de custo. Né? Bom, você tem que calcular K1, K2, K3 e K4. Né? Ou seja, tem mais precisão, mais custo computacional, no sentido de, melhor, custo de programação. Né? Não custo computacional, custo de programação. E, computacionalmente, ele é muito mais ágil, né, que o Euler. Mas ele tem um custo de programação. Nós vamos ter que programar o K1, programar o K2, programar o K3, programar o K4. Quem é cada K? Bom, as formuletas deles estão aí, né? Os dois rapazes, o senhor Runge e o senhor Kutta, eles concluíram que o K1, concluíram K2, concluíram K3, concluíram K4. Que fórmulas horríveis e simples. Vamos pegar ponto por ponto e vamos avaliar. O que nós podemos ver a partir dessa sequência de metodologias aqui? O que é importante? Importante o quê? Saber quem é a f de x, y. O mais importante de tudo aqui, para você começar a trabalhar com o que é saber quem é a f de x, y. Isso aqui é o mais importante de tudo. Sabendo que é f de x, y, depois é só botar as pecinhas no seu lugar certo. Tá. Vamos olhar
para essa equação aqui que nós já resolvemos, inclusive. Né? Tá. Então, nós vimos que, nesse caso aqui, nossa f de xy, né, é essa aqui. Então, eu mudei de cor. A ideia básica aqui é ver a posição. Eu estou dizendo que o x é a posição azul. O y é a posição vermelha. Então, independente do que eu coloque no lugar do x, que eu coloque no lugar do y, né? Quem está no lugar do x vai se comportar da posição azul. E se botar no lugar do y, vai comportar com a posição verde. Por exemplo, se eu colocasse um quadradinho e um triângulo, ficaria igual a menos o quadradinho ao quadrado vezes o triângulo. Essa é a ideia, tá? Por que isso? Porque se eu pegar o K1, quem é o K1? O K1 é f de x e yi. Então, nesse exemplo, vai ficar assim. Ah, beleza, não tem mistério nenhum. Então, exatamente. Então, no espaço azul, ele botou xi. No espaço vermelho, ele botou yi. Agora, se eu for trabalhar com K2, quem vai para o espaço azul? Quem vai para o espaço azul é tudo isso aqui. xi mais h sobre 2. Quem vai para o espaço vermelho? O yi mais k1 sobre 2 vezes h. Então, nós temos isso aqui. Certo? Então, quem está no espaço azul? Então, se era um triângulo, se era um quadradinho, está o quadradinho aqui. Aqui era um triângulo, está o meu triângulo aqui. Simples assim. Mistério nenhum. Ah, e o K3? Mesma coisa. E o K4? O K4 ele tem uma pequena diferença do K2 e do K3. Mas a lógica é a mesma. Certo? Então, essa aqui é vamos dizer assim, a diferença do Runge-Kutta. Bom, e daqui, né, o primeiro gráfico. Então, vamos fazer o seguinte. Vou implementar ele. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui fazer um exemplo com Runge-Kutta. Então, mesma coisa. Ele vai começar, meu x inicial vai começar em 0. O meu x final vai finalizar em 3. Né? A gente vai determinar o y3. E o meu h é igual a 0,1. Então, o h é igual a 0,1. Então, a quantidade de linhas que nós vamos ter vai ser igual a 3 menos 0 dividido por h. Okay? Então, nós temos agora o k, o x e o y. Nós vamos ter o K1, o K2, o K3 e o K4. Eu vou ali pegar a fórmula, vamos ver qual é a fórmula para tudo isso.
Muita janela aberta. Vamos botar aqui a formulação. Então, aqui está a minha fórmula. Vamos ver. Na linha 0, o x é 0, né? Meu problema, o x é 0, e o y inicial é 5. Né? Então, ele começou em 5. Bom, quem é o K1? Então, se eu olhar para o K1, quem é o K1? O K1 é o f de xy. Então, o f de xy aqui é isso aqui, né? Então, tá, muito simples. Vai ficar igual a menos x ao quadrado vezes o y, feito K1, o qual está aqui. E é o K2. Bom, K2 eu vou considerar menos, abre parênteses, x h sobre 2. Então, eu vou pegar o x mais o valor do h sobre 2. O h está aqui, né? Eu vou fixar esse valor de h. Opa, h sobre 2. Esse aqui é o x. Tudo isso elevado ao quadrado, né? Certo? Vou botar aqui um parênteses mais. Eu coloquei tudo isso elevado ao quadrado. Então, está no lugar do x. Né? Então, no lugar do x, vai quem? É x mais h dividido por 2. Vezes o y. Só que o y também vem com combo. Que é quem? Que é o y mais quem? O k, né? O k da linha, vezes o h, né? Fixo ele, né? Que é um valor fixo, dividido tudo isso por 2. Então, de onde eu tirei isso? Eu tirei tudo daqui. Então, x mais h sobre 2. Então, daqui, x mais h sobre 2, elevado ao quadrado, porque eu estou respeitando o f de xy, vezes o y, né? Que é o y mais a1 vezes o h dividido por 2. Bom, dei um enter. Bom, como vai ser o K3? O K3 eu vou copiar tudo que eu fiz. Vou vir aqui no K3 e vou colar. Então, nós vamos... É só um igual, não é? Dois iguais. E vamos ver o que muda. O que muda do K2 para o K3? Muda o quê? Lá no Y, em vez de ter K1, eu tenho K2. Então, só mudar aqui no Y, né? Então, o Y, eu vou pegar... Opa, não. Eu vou pegar o K2, que é esse aqui. Ó, tá aí. O J10. Peguei o K2. Agora, o K3, o K4. K4 dá uma mudada. Então, como é que eu faço para mudar isso? Venho aqui, colo, né? É só um H. E o que muda? Ele não tem as divisões por 2. Então, eu tiro essa divisão por 2. Tiro essa divisão por 2. E, em vez de pegar eu tenho que pegar o K3. O K3, eu venho aqui e apago o lugar do K3. Coloco, eu apago o K que estava e coloco o K3, né? O K3 é K10. Ali. E dei o Enter. Então, estão programados os Ks, certo? Então, simplesmente eu peguei essa formulação aqui, a F, né? A nossa F, que é essa aqui. Peguei a minha F, que é essa aqui. E apliquei essa formulação aqui, tal e qual.
certo? Qualquer dúvida, volta lá no slide, vocês vão ver a questão dos espaços, do espaço azul e do espaço vermelho, né? Agora, vamos para a próxima linha. Então, a linha 1 é quem? A linha é o K1 mais anterior. É 0 mais, é x0 mais h, fixo, né? E agora o y. Aqui nós implementávamos antes o método de Euler. Mas agora vamos implementar o método Runge-Kutta, que é esse método aqui. O Runge-Kutta é isso aqui. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Y mais h dividido por 6. Então, h fixo dividido por 6, né? Vezes quem? O K1 mais 2 vezes o K2 mais 2 vezes o K3 mais o K4. E vamos então ter o próximo Y. Então, agora o que a gente faz? Arrasta. E se arrastamos isso, agora a gente vai arrastar até 30, né? É Y igual a K igual a 30. O Y ser igual a 3. Só um pouquinho. Bom, feito isso, nós vamos então fazer o gráfico da solução. Onde é que está o gráfico da solução? X e Y. X e Y são a minha solução. Até o 3, né? Não vamos até o 3.1. Aqui, né? Está aqui o gráfico da solução. Se vocês quiserem depois comparar, vocês vão ver que o gráfico do Runge-Kutta está bem mais próximo do gráfico do Euler. Ele é bem mais preciso que o Euler. Né? Afinal de contas, nós estamos trabalhando com uma ordem bem alta. Certo? Nós poderíamos tornar ele mais preciso ainda se nós diminuíssemos o valor do H. Ele ficaria menor ainda. Tá? Então, a dificuldade aqui é fazer o K1, K2, K3, K4. Mas é uma dificuldade que eu acho que é natural. Bom, é aquela coisa, né? Se a gente fosse fazer no programado, isso aqui é mais simples do que ficar catando as células. Pelo menos para mim. Bom. Então, vamos ver aqui. Aqui está a solução. Né? Tá aqui a comparação. Tem aqui as comparações. O Runge-Kutta, o Euler, o analítico. Dá para nós observarmos o seguinte, que o Runge-Kutta nem aparece. Por que o Runge-Kutta nem aparece? Porque ele está exatamente em cima do analítico. Ó, ele está exatamente em cima do analítico. E o Euler é essa corzinha aqui, né? Dá para ver que ele está bem pontuado. O Runge-Kutta, ele é nesse exemplo aqui que a gente fez, ele está tão bom que ele se confunde com o método analítico. A diferença entre o Runge-Kutta e o analítico é bem pequena, certo? Bom. Aqui, esse mesmo problema que a gente resolveu anteriormente, né, nós podemos resolver ele para o Runge-Kutta. Uma coisa. Depois eu vou fazer o problema. Eu deixei um problema para trás, eu vou resolver ele para o Runge-Kutta com vocês. Então, mesma coisa, né? Eu tenho a minha função f de xy, no lugar do x é a posição azul, no lugar do y a posição vermelha. Né? Aí, o que vai ser meu K2? Então, no lugar do x, a posição azul, no lugar do y, a posição vermelha.
Eu vou escrever dessa maneira, com x, o y e o x, x, y, x, e x, y e x. Então, dá para ver que a estrutura que foi apresentada na função, ela se manteve, né? Só que a gente teve que ir adaptando conforme o Kai ia exigindo, certo? Bom, vamos ver uma coisa. Vamos voltar aqui no problema do... Esse aqui é o problema clássico de equações diferenciais, né? A resfriamento de Newton. A lei de resfriamento de Newton, vocês lá na disciplina de equações diferenciais, é um problema aqui clássico, que sempre aparece, que já caiu até em ENAD, né? E ele é descrito por uma equação diferencial. Então, nesse problema específico, a nossa equação diferencial é essa aqui. Então, tá. Então vamos verificar, vamos ver como é que fica. X. Então, aqui também é a equação diferencial. Mas qual é o objetivo do problema? Resolver a equação diferencial? Vamos ler o problema e vamos descobrir qual é o problema. Eu tenho um bolo que é retirado de um forno, a temperatura é de 300 graus na hora que ele sai do forno. Quanto tempo levará para a sua temperatura chegar a 75 graus Fahrenheit? Ele quer saber quanto tempo isso vai acontecer. Tá? Se a temperatura ambiente, né, é de 70 graus, essa temperatura ambiente ela serve para formar a equação, né, porque ela entra aqui. Considere a lei de resfriamento de Newton, né? Isso aqui é uma propriedade do material. Bom, são dados para o início. Então, esse tempo zero igual a 300, ele tirou daqui. Então, tempo zero é igual a 300. Tá. Então, vamos ali. Ele quer saber quanto tempo isso vai acontecer. Bom, se ele quer saber quanto tempo vai acontecer, a gente não tem um tempo final, a gente tem um tempo inicial. Então, nós temos que definir, ele não definiu, por exemplo, quem é o H. Então, vamos definir um H. Vou definir, por exemplo, um H igual a... H igual a... Um H minúsculo. H igual a 0,1. Vamos ver. Tá. Então, eu vou ter K. Pergunta, qual é a variável independente do problema? A variável independente do problema é o tempo pequeno. Porque ela está... A minha temperatura, né, está sendo derivada pelo tempo. Bom, ali. É a variável dependente do problema. O eixo Y é o T grande. Vamos resolver para o Runge-Kutta. 3, 4. Tá. Muito bom. Com as linhas. Na linha 0, meu tempo 0, a minha temperatura inicial é 300. Tá. Agora, quem é a minha f de xy? Bom, a minha f de xy é essa aqui. Certo? Ou seja, a minha f de t pequeno é grande. Né? Pequeno, T grande. Então, essa posição aqui, ela é sempre dedicada à variável independente. Essa posição aqui é sempre dedicada à variável dependente. Nosso problema, a variável independente é o tempo. O tempo é praticamente sempre a variável independente. E a temperatura é a nossa variável dependente. Então, né, pelo Runge-Kutta está bem simples. Tá? Fica menos 0,19 0,18 vezes a temperatura e
menos 70. Ok. Tá? Agora, quem é o K2? Bom, o K2 nós temos os deslocamentos. Tá? Nós temos os deslocamentos. Vou pegar aqui. Então, o K2 eu tenho esse deslocamento aqui. Eu vou ter T mais H sobre 2 e grande mais K1 sobre 2 vezes H. Por isso que não estava copiando. Então, vai ficar quanto? Bom, eu não tenho T pequeno, né? Eu não tenho esse T pequeno. Então, é mais simples. Então, ficou quanto? Menos 0,19018 vezes o T grande. Quem é o T grande? O T grande é T grande. É o T grande. Opa. Ele tá... Acho que... Ah, ele tá achando que eu vou pegar alguma coisa da outra planilha. Vamos ver. Vamos de novo. Bem pouquinho tempo. Então, é o T grande menos 0,19,018 vezes o T grande, tá? Mais quem? Mais o K1 vezes o H, né? Meu H aqui é fixo, né? Fixei o H, dividido por 2. Esse aqui entrou no lugar do T. Só que é T menos 70. Tá? Esse daqui entrou para o lugar do T. Né? Então, é o T mais o K1 vezes o H dividido por 2. Ao qual nós apresentamos para vocês na fórmula na outra planilha. Certo? Ao qual está aqui. Então, ficou T mais K1 vezes H dividido por 2. Ah, mas por que não tem essa parte aqui? Porque não tem T pequeno na fórmula, né? É só F de T grande.